Olá, pessoal. Vamos começar nossa live agora para a gente conversar um pouquinho com a Bárbara Cruz, é a minha convidada de hoje. Ela já está chegando aqui. Nós vamos conversar sobre a cadeirinha da disciplina. Vamos refletir sobre isso? O que você pensa a respeito? Você já usou a cadeirinha da disciplina com o seu filho, com o seu aluno, com alguém da sua família, com um conhecido? Então, a gente vai estar conversando aqui agora e eu gostaria da sua participação, que você colocasse a sua opinião, qual foi a sua experiência com o uso da cadeirinha da disciplina e o que você pensa sobre isso. A Bárbara está entrando. Bárbara, pode pedir aí. Vamos esperar um pouquinho. Vai ser muito bom a nossa conversa. Eu quero todo mundo participando. Oi, Bárbara, já te aceitei. Entra aí. Ah, ela tá chegando. Que ótimo. Oi, Bárbara, tá escuro? Você não tá aparecendo? O que tá acontecendo? Bárbara? Bom, gente, eu já vou apresentando a Bárbara. Ó, ela é professora, ela é cantora, ela é psicanalista e psicopedagoga. Então a gente hoje vai ter bastante coisa para conversar aqui. A Bárbara não está entrando? Oi, Bárbara, entra aí. Eu vou começar falando então, enquanto a Bárbara entra, eu não sei o que está acontecendo. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Cantinho da Disciplina. Ele é chamado Cantinho da Disciplina, Cadeirinha da Disciplina, Cantinho do Pensamento ou Cadeirinha do Pensamento. Podem existir outros nomes também que a gente não sabe. Na verdade, qual é o objetivo da cadeirinha da disciplina ou do pensamento, que é a mesma coisa? Qual é o objetivo? O objetivo é fazer a criança mudar o comportamento inadequado que ela estava apresentando. Então, o objetivo é a pessoa fala com a criança para ir para a cadeirinha do pensamento, pensar no que ela fez, refletir sobre o que ela fez, se aquilo está certo, está errado, e pede para ela ficar lá. Se ela tiver 3 anos, 3 minutos pensando. Se ela tiver 5 anos, 5 minutos pensando. E assim, de acordo com a idade, até uma certa idade. Então, esse é o objetivo principal, pelo menos que eu conheça. Se vocês conhecem outro objetivo principal, vocês me falam aí. Mas o objetivo principal é mudar o comportamento inadequado que a criança está apresentando, certo? Bárbara, eu ainda não recebi aqui a sua solicitação. Não consegui. Deixa eu tentar te chamar de novo. Entrar ao vivo com Bárbara. Não tá vindo, Bárbara. O que tá acontecendo? Não sei. Então, gente, na verdade, o que acontece com a cadeirinha do pensamento? A criança, o objetivo é ela ficar lá sentada pensando no que ela fez. E ali ela não tem nada para fazer, certo? Apenas ficar sentada ali pensando. Será que a criança pensa mesmo? Pois é um local assim desinteressante, é só uma cadeirinha para a criança sentar, não tem nada demais. E na verdade, ela até favorece o tédio, faz a criança se sentir mal, não é? E a criança é obrigada a ir. Agora você fez isso, você bateu no coleguinha, então vai para a cadeirinha do pensamento, vai para a cadeirinha da disciplina. Então a criança é obrigada a ir. Ela é induzida a ir para a cadeirinha do pensamento e ter que ficar lá. Então, isso é uma obrigação. A criança fica obrigada a ir para a cadeirinha do pensamento. E lá ela fica sozinha, certo? A Bárbara não está conseguindo participar, que está vindo aqui. Por que será, Bárbara? Você colocou
Você colocou o seu público, seu perfil público? Porque senão não vou conseguir te chamar. Então vamos conversando aqui, Bárbara. Se você quiser ir colocando aí o que você pensa, né, sobre isso, aí a gente vai conversando. Então a criança fica lá sozinha e, na verdade, isso promove o desconforto para a criança. Na verdade, é um desconforto, certo? E quando a gente está numa situação de desconforto, a gente não consegue raciocinar muito bem. Não sei se é com vocês assim, comigo é. Então, na verdade, a cadeirinha do pensamento, da disciplina, ela é criada, definida, organizada pelo adulto. A criança não tem participação nisso. Então, ela promove muitas vezes, a criança fica ressentida, com raiva, às vezes se sente humilhada. E, na verdade, a cadeirinha da disciplina, ela é uma forma de punição. Uma forma disfarçada de punição. Gente, e aí, qual seria, então, uma opção para a cadeirinha do pensamento, ou a cadeirinha da disciplina? Qual seria uma outra opção? O que a gente poderia oferecer para a criança? Existe uma outra estratégia que se chama cantinho da calma, que é um conceito totalmente diferente da cadeirinha da disciplina, totalmente diferente. Por quê? Porque o objetivo do cantinho da calma é que a criança se acalme, não é mudar o comportamento da criança, porque ela está nervosa, ansiosa, estressada, então ela não vai conseguir raciocinar, ela precisa, antes de qualquer coisa, se acalmar. Então, ela precisa do cantinho da calma para ela se acalmar, uma forma dela se acalmar. Ela precisa de uma pausa positiva, como qualquer um de nós. Nenhum de nós consegue resolver uma questão nervoso, ansioso, estressado. A gente precisa respirar fundo, se acalmar, colocar o cérebro no lugar, porque quando você está ansioso, estressado, o seu cérebro, ele não aciona a parte do raciocínio, ele só aciona a emoção. Então, ele não consegue reagir racionalmente, ele só vai reagir emocionalmente. Então, quando a criança está com raiva, agitada, estressada, sofreu algum tipo de... está chorando, está nervosa. Ah, ela vai entrar agora, Bárbara. Estou te aguardando, Bárbara. Então, enquanto a criança está nervosa, ansiosa, ela não consegue raciocinar. Então, ela precisa se acalmar primeiro. Então, qual é o objetivo do cantinho da calma? Que é uma alternativa mais viável, uma alternativa eficaz e respeitosa do que o cantinho da disciplina. Então, o objetivo do cantinho da calma é a criança se acalmar, relaxar, respirar fundo, para ela retomar a sua calma, para ela voltar à calma. E lá nesse cantinho da calma, tem atividades prazerosas para a criança, atividades agradáveis, para ela colorir, para ela ouvir música, para ela sentar nas almofadinhas, para ela fazer um desenho bem legal, fazer uma pintura, usar tinta, usar aquelas garrafinhas com aqueles glitter dentro que fica balançando e vai e volta para a criança se acalmar. É anti-estressor, não é? Que tira o estresse. É um local agradável, favorece a criatividade. Olha só que legal. E outra coisa importante do cantinho da calma, outra diferença importante em relação ao cadeirinha da disciplina, é que no cantinho da calma a criança não é obrigada a ir. Vai pro cantinho da calma, se acalmar. Você tá precisando se acalmar, tá muito nervoso. Não é isso. Não, ela vai se ela quiser. A gente convida a criança. Você não acha que você está precisando se acalmar? Você está nervoso, né? Você ficou triste com o seu coleguinha ter pegado seu brinquedo, você bateu no coleguinha? Não foi legal. Você quer se acalmar? Você gostaria de ir pro cantinho da calma? Não, não gostaria. Eu posso ir com você? A gente vai junto. Lá no cantinho da disciplina, a criança vai sozinha. No cantinho da calma, o adulto se propõe a ir junto com a criança fazer uma atividade de calma. O objetivo do cantinho da calma é se acalmar. Não é mudar o comportamento da criança. Isso ele tem que raciocinar ainda e tem que chegar nesse processo. Ele não vai mudar de uma hora para outra. Pode até mudar
Porque você tá falando que se você não for lá pedir perdão pro seu coleguinha que você bateu nele, você vai ficar aí no cantinho da disciplina. Então, tá, então eu fico, né? Porque eu vou ter que ficar aqui. Aí ele fica, mas não necessariamente que ele mudou o pensamento, que ele se arrependeu de ter batido no coleguinha, que ele pensou que ele não pode bater. Não. Ele tá ali cumprindo aquilo ali porque você obrigou ele a estar ali. Mas se ele pudesse escolher, ele não estaria. Então, o cantinho da calma, a criança é convidada a ir, certo? E o adulto se propõe a ir com a criança. E o cantinho da calma, ele promove o relaxamento, a serenidade, a calma, a tranquilidade. E ele é criado junto com a criança. Ele como é que fala? Decorado junto com a criança. Vocês vão montar juntos o cantinho da calma e a criança vai dar ideias do que ela quer que esteja lá, que acalma ela. É uma música? É as almofadinhas para ela deitar e relaxar? É o que acalma ela? Você mesmo vai conversar com a criança. A partir de 3 anos, você já pode montar junto com a criança o cantinho da calma. E antes dos 3 anos, você vai montando com ela, mas aí ela não tem toda a capacidade de montar, de dar as ideias e tudo. Então, você vai ali junto com ela montando. Então, ela é idealizada junto com a criança, juntamente com o adulto. A criança participa do processo de elaboração desse cantinho, certo? Já o caso do cantinho da disciplina, não. O adulto chega lá, põe uma cadeira lá e pronto. É aquela cadeira ali seca, sem nada, não tem nada para ela se distrair, para ela se acalmar. Ela tem que se virar ali sozinha, com todos aqueles problemas que ela tem. E a criança está em desenvolvimento ainda. A criança ainda não entende, ainda não tem o cérebro desenvolvido para entender certas coisas. Então, como que ela vai sozinha se autorregular? Como que ela vai sozinha perceber o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer? Será? É um questionamento. Deixa eu ver quem que está aqui falando alguma coisa. A Bárbara, vamos ver se agora a gente consegue que ela entre. Não está conseguindo. Te aceitei aqui, Bárbara, mas não está entrando. Ai, Deus! Que bom. Boa tarde. Tudo E aí, bem? tudo bem? Graças a Deus. Eu já te apresentei, Bárbara, mas eu vou voltar a falar que você é minha Sim. convidada de hoje, que você é professora, que você é cantora, psicanalista e psicopedagoga. Esqueci alguma Sou coaching coisa? também. Olha, que ótimo! Eu tô fazendo um curso de coaching parental também. Estou formando, Que bom. estou estudando agora. Estou É me uma área capacitando. muito bacana. Tudo que é relacionado ao ensino, eu gosto. Você quer colocar um pouquinho do seu trabalho? O que que Vamos você lá. Meu nome é faz? Bárbara Cruz, redes Fica à sociais vontade. também. Já sou professora há 9 anos, psicanalista e psicopedagoga há 2 anos. Atendo tanto online quanto presencial, porque eu, como professora, eu vi essa necessidade, eu vi essa demanda e percebi o quanto que os pais estavam sem saber como reagir em relação à criação dos seus filhos. Então, por isso que eu decidi me especializar nessa área da psicanálise, porque eu já sempre gostei, eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre fui uma mulher que sempre gostei de ensinar, de orientar, de falar. Então, eu vi que eu me encaixaria muito bem fazendo esse curso para que eu pudesse, de fato, atender de uma forma mais correta e ter a graduação correta para estar ensinando, né, essas pessoas a reagirem. Porque toda ação há uma reação. E eu percebo que as crianças, os adolescentes, que é o que eu tenho trabalhado no momento como professora do Estado, mas eu também sou professora na rede pública, municipal, então eu consigo trabalhar e já atuei com todas as esferas, desde a educação infantil até o EJA. Então eu percebo que principalmente na infância, que é o primeiro momento que
que a criança começa a aprender as coisas, que ela começa a entender as coisas, que ela começa a ser um ser pensante, ter as suas opiniões e começar a expor aquilo que ela quer ser, o que que ela fala, o que ela quer falar, o que que ela acha, começa a introduzir o sim e o não. Não é mais igual um bebê que o que você direciona ele para fazer, ele vai fazer. Então eu percebi que tinha muitos pais que não estavam sabendo agir com os seus filhos e os meninos chegavam totalmente indisciplinados na escola. E eu, como mãe e professora e especialista nessa área, eu tive que entender que eu ia ter que ter um outro olhar com esses alunos, ia ter que ter um outro olhar com esses pais que não estavam sabendo ser pais, porque a disciplina, a indisciplina dos alunos, ela vem acontecendo porque os pais viram para os filhos e perguntam o que eles querem. Não existe isso. Eu sou daquela criação que meu pai e minha mãe me davam aquilo que eles podiam me dar e eu tinha que agradecer. Se eu não gostasse, eu tinha que aceitar aquilo do mesmo jeito. Os meus pais, por exemplo, meu pai, infelizmente, não teve oportunidade de estudar muito, ele só fez até a 4ª série. Era um aluno inteligente, mas como a minha avó criou os 9 filhos sozinha, o meu avô deixou ela de mão, o meu pai não teve oportunidade de estudar. Então, ele quis dar isso para mim, então eu já tinha essa consciência desde mais nova, que eu, como menina negra, eu não ia ser o que a maioria dos negros eram na sociedade, porque eu já sabia o que, que o negro enfrentava. Então, desde a minha infância, eu já tinha um caráter forjado, um caráter voltado para ser uma mulher de relevância. Eu me via longe. Eu era uma criança adulta, eu sempre fui uma mulher muito madura. E eu não queria ser como a maioria, que é a famosa massa de manobra que nós vemos hoje nos dias atuais, devido a essa maçante informação, esse tanto de informação em vários meios de comunicação. Então, na educação infantil, eu percebo que tem muitos coleguinhas que não sabem reagir ao não sabem fazer uma fila, não sabem brincar com uma brincadeira de roda, não sabem emprestar brinquedo. Gente, isso é o cúmulo do absurdo. Os pais hoje em dia, isso tem acontecido muito, eles não têm corrigido porque eles preenchem o vazio, a ausência deles trabalharem demais com presente. Criança não precisa de presente, criança precisa de presença. Só que os pais não estão tendo esse discernimento. Eles acham que aquilo que eles estão dando é o suficiente, eles acham que o pouco que eles têm para oferecer estando fisicamente juntos, né, com os filhos é o suficiente, e nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que o que importa para uma criança no seu ensino, desde a infância, que é aquele primeiro momento ali, é você ser um pai e uma mãe presente que vai ensinar que nós temos que ter sim o não, que nós temos sim que nos atentar. Nós temos que nos atentar. E o não, ele faz parte do nosso aprendizado. E uma criança que ela convive com o não, ela vai ser um adolescente melhor, vai ser um adulto melhor. Eu posso falar isso por mim, porque a minha geração é diferente da geração dos meus alunos agora, por exemplo. Mas só que na minha geração, os pais da gente chamavam a atenção da gente com o olhar. Hoje em dia, eu percebo muitas crianças fazendo birra e conseguindo ganhar o que elas querem no grito e no choro. A gente percebe que há muita desinformação nessa área, não é? Os pais costumam ir de um excesso de regras para a permissividade total e dificilmente eles acham o equilíbrio, que é, na verdade, respeitar a criança, saber conversar, respeitar, sim, o jeito da gente falar com a criança é importante, é fundamental. A criança, ela precisa de ser ouvida no seu, né, nas suas necessidades, nos seus sentimentos, o acolhimento, né, da criança nos seus sentimentos. Então, mas aí, na verdade, assim, a gente, voltando aqui ao nosso assunto, o que você pensa sobre o Cantinho da Disciplina? Porque eu até falei, não sei se você estava ouvindo, eu falei um pouquinho antes aqui, enquanto você chegava, eu já coloquei mais ou menos a diferença entre o Cantinho da Disciplina e o Cantinho da Calma. Eu não sei o que você pensa sobre isso. Eu, Bárbara, não costumo usar muito esse nome. Eu uso a correção, eu trabalho a correção na base do olho no olho e na base do diálogo. A minha disciplina
A minha forma de se trabalhar a disciplina é nessa forma. Pelo menos em relação à minha filha, que é o que eu posso corrigir, vamos dizer assim. Em relação aos meus alunos, eu sempre deixo uma cadeira ou uma atividade diferente. Vale a pena. Eu não sei se tem alguma mãe, alguma psicopedagoga, alguma professora aqui na live, mas eu ia até comentar com você para deixar salvo, para a gente passar isso para outras pessoas, porque às vezes alguém, né, não vai conseguir estar ao vivo aqui para ver, mas é uma matéria que se faz presente e é um assunto muito pertinente. Então, o que eu, Bárbara, costumo trabalhar com os meus alunos? Se eu vou fazer uma rodinha de brincadeira e o aluno está desobediente, eu vou colocar ele para fazer uma atividade. Só que antes, eu vou sentar de frente para ele, uma coisa que eu aprendi, a gente tem que ficar na altura da criança, a gente nunca pode ficar mais alto do que ela, ficar na altura dela, olhar nos olhos dela e não falar em momento nenhum que ela está de castigo. Eu não uso essa palavra. Eu uso que naquele momento eu vou fazer aquela atividade com os outros alunos, que na hora que ele terminar, e se for algo que, por exemplo, que ele, ou se for educação infantil, se mordeu, se beliscou, se brigou, falou alguma coisa que não devia, eu falo para pedir desculpa e depois voltar a socializar. Mas a minha forma de correção é essa. E quando eu vejo que o aluno é um pouco indisciplinado, um pouco inquieto, eu costumo usar música. Deixo ele separado por um momento ali, ouvindo alguma música, alguma coisa que vai fazer com que ele volte em si, que ele fique mais calmo. Então, eu, Bárbara, trabalho dessa forma. A minha filha é muito obediente, da mesma forma que meus pais me criaram. Eu crio ela, então nunca precisei de disciplinar a esse ponto. Já aconteceu de passar situações um pouco mais delicadas na escola, de eu ser chamada a atenção por causa dela. Igual teve uma vez um fato que foi muito chato. Ela estava comprando doce, pegando moedinha. E teve um dia que ela pegou uma nota maior e estava dando para os colegas. E tipo assim, ela sabia onde eu estava guardando dinheiro e aquilo para mim foi horrível. Eu lembro que eu cheguei atrasada no meu serviço na época para ir lá conversar com a pedagoga me contou a situação. Eu fui lá na lojinha que o moço estava vendendo, né, para ela, para confirmar o fato. E chamei a atenção dela na frente da pedagoga. A pedagoga já me conhecia, porque eu já havia trabalhado de professora nessa escola. E eu, assim, eu chorei muito. E eu falo com ela a ponto dela entender que ela está errada, ela me pedir desculpa. Mas eu nunca precisei de disciplinar com etapas, essas coisas assim, não. E tem uma amiga minha que ela orienta que se for para fazer algum tipo de correção física, que seja com chinelo e no bumbum. Não existe isso de bater nem braço, nem perna, nem rosto. Ela fala com as mães que têm os filhos um pouco mais indisciplinados, que se for corrigir, é uma chinelada somente e no bumbum. Mas aí o pai e a mãe têm que ter aquela ponderação para não descontrolar. Porque às vezes está com tanta ira, está com tanta raiva do menino, que acha que é o espancamento que vai resolver. E não é. Às vezes o diálogo ele é mais importante. E a gente vê a dificuldade da gente encontrar esse limite, né? Porque uma coisa é você dar um tapa, 2, 3, 5, 10. Qual é o limite? Né? Quando a gente usa a violência. Por isso que eu, Bárbara, eu não trabalho e eu também não atendo os meus pacientes com essa forma de correção. Geralmente as mães chegam falando que tem essa metodologia e eu ensino elas a ter essa metodologia do diálogo, da conversa. E é principalmente para a mulher que tem 2 filhos ou mais, fica muito mais fácil. Porque aí, às vezes, ela faz uma brincadeira, por exemplo, com o filho, e o que vai ser disciplinado vai ficar de fora. Uma ausência, gente, aprendam, uma ausência e um deixar de lado vale muito mais do que uma surra. Porque aí a criança vai perceber que ela está errada e não vai repetir. Para a criança um pouco maior e adolescente, se torna um pouco mais fácil. Tira celular, tira rede social, se já é adolescente, não deixa sair, tira um programa de TV. Eu vou contar um exemplo meu, que a primeira vez que eu peguei recuperação, na minha época passava Rebelde. Eu amava a novela Rebelde. Meus pais me deixaram sem assistir. Eu chorava todos os dias. A minha nota melhorou, mas o castigo prevaleceu. Eu nunca mais fiquei de recuperação, porque eu sabia que aquilo ali ia tirar uma coisa que eu gostava de assistir. Então, para crianças maiores e adolescentes, é tirar a televisão, é tirar o desenho, é tirar o celular, é tirar a rede social, é tirar o passeio. Eu sou da teoria de tirar algo que gosta de fazer e sou totalmente contra o couro. E eu entendo essa cadeira da calma ou da disciplina, o cantinho, o que for, no diálogo, na conversa, na mesma altura, no mesmo olhar e dialogando, nunca falando alto, né? E fazendo com que a criança ou adolescente entenda que ele está errado para ele não repetir aquilo, não.
A Fátima comentou aqui fez um comentário aqui, falando que a Emily, porque eu já fui Bacana, é diretora o de meu uma escola objetivo e de a vida Emily ser estudou numa diretora. escola. Aí a Fátima comentou aqui que a Emily lembra do Cantinho do Pensamento. Mas, na verdade, Fátima, a gente usava assim lá na escola, a gente usava o Cantinho do Pensamento. Mas depois que a gente começou a estudar e aprofundar, estudar a questão do É. cérebro, da criança, do amadurecimento, todas essas coisas, né? A neurolinguística, etc., né? Os conhecimentos da neurociência, das últimas descobertas, a gente percebeu que o cantinho do pensamento da disciplina a gente não conseguiu os resultados que a gente gostaria com ele. Então, assim, a gente parou de usar. E como a Emily estudou há Ela muitos lembrou. anos, a Emily não pegou. Ela lembrou, mas Mas ela é não pegou a igual que eu falei, a mudança. geração de Então, antigamente era uma geração totalmente diferente de agora. A geração de antigamente sabia que esse cantinho era um cantinho que estava separado porque você não fez algo de bom. Hoje em dia tem o ECAT, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que se a gente for fazer isso, por exemplo, dentro de sala ou no âmbito escolar, misericórdia, a escola paga um preço caríssimo. Porque hoje eles criaram umas leis que favorecem o aluno correr solto. Exatamente é o que a gente questiona, né? Por que se, por exemplo, uma professora for bater no seu filho, fizer alguma coisa de violência física no seu filho, você vai até processar essa professora. E por que o pai e a mãe Né? pode? O A gente professor questiona, nem né? vem, não. Por que usar violência física? Meus colegas que É, são mais professores há mais tempo que eu e ver eu empolgada, assim, né, sendo professora, eles falam assim, eu quero ver você daqui uns 5 anos, pra gente não me desanima, não, porque faz parte do meu caráter, da minha índole bárbara ser assim. Eu dou aula porque eu gosto, ninguém me obrigou. Eu dou aula porque eu tive excelentes professores e eu entendi que a minha voz, além de cantar, seria para ensinar. Então, eu me dediquei para isso. Tive ótimos professores, então eu me via, né, fazendo isso. Então, assim, muitos brincam em ver eu lá super animada e eu tô amando trabalhar com adolescente porque eu fico, bem dizer, com a mesma linguagem da deles. Então, tudo que eu preciso com eles eu consigo. Tem professor que fica até meio sem entender. Porque, igual, por exemplo, eu consigo que na minha aula os alunos não mexam no telefone. Eles ficam 50 minutos comigo sem mexer. E tem professor que eles não conseguem. Mas eu falo, eu sou uma professora muito gente boa, muito legal. Minha aula tem tudo para ser nota 10. Mas se vocês forem nota 10, a aula vai ser nota 10. Se vocês não forem legais, a minha aula também não vai ser legal. Eu sempre falo isso. Então, eu tenho conseguido com eles esse retorno. Ainda mais que eu dou aula de língua portuguesa. Eu trabalho no ensino médio com as matérias de humanas, que eu não sou de exatas, eu sou de humanas. Então, assim, língua portuguesa é uma matéria que demanda atenção. Como é que eu vou trabalhar com um aluno dentro de sala de aula que um aluno não vai prestar atenção? E rede social e celular, pais e mães, atrapalha o desempenho, o raciocínio, sim. É comprovado. Os adolescentes de hoje, as crianças de hoje começam muito cedo com o celular e fica mais de horas. Não pode. Porque isso afeta o intelecto da criança. Não tem nem como comparar o cérebro de uma criança que joga jogos digitais, por exemplo, ou no computador, ou no celular, ou seja, o que for, para uma criança que não tem. Fora a visão, né? O índice de aumentou de crianças e adolescentes usando óculos está muito alto. Sim. Tá, e afeta tudo, né? Exato. Até o raciocínio, até o emocional, a questão dos estímulos, é muito sério. Então, Bárbara, você quer colocar Vou mais alguma colocar só coisa? pra gente, né? Porque graças a Deus, como é um tema assim mais resumido, mais enxuto, e tá sendo o nosso primeiro momento, eu pensei da gente tipo fazer uma caixinha de perguntas pra gente estar sempre mantendo aí umas 2 vezes no mês, a gente fazer um levantamento, né, de conteúdos que as pessoas querem abordar, dúvidas a serem abordadas, e a gente está pegando esse tema e vamos trabalhar um tema durante a semana à noite, porque eu percebo que é um público que é maior, que às vezes de domingo a pessoa separa o dia para ficar com a família, ir para a igreja, alguma coisa do tipo, né? Mas o que eu queria finalizar
gente, é que todo mundo aprende errando. Hoje eu sou mãe, a minha filha tem 10 anos. Eu me inspirei nos meus pais, mas tem gente que não teve uma base familiar para se inspirar nos pais. Vai aprender a ser mãe sendo mãe, vai aprender a ser pai sendo pai. Mas conte conosco que já tem bagagem. Conte conosco que já sabe. Rede social está aí para usar o que tem de conteúdos bons no meu Instagram, no conteúdo da Patrícia, nas nossas redes sociais. Absorvam isso, suguem isso e quando tiver alguma dúvida, nos procure. Agora eu estou fazendo atendimento online porque eu resido agora em BH. Eu sou de Sete Lagoas, mas agora eu moro em BH por causa do meu curso que eu estou fazendo e ficou mais fácil para mim. E assim, não tem sido fácil. Eu deixei a minha filha morando com os meus pais para fazer meu curso aqui. Então, assim, ontem ela mandou mensagem meia-noite um pouco chorando, falando que estava com saudade minha. Ontem eu fui para a igreja e vi a mãe dançando com a filha na igreja. Eu chorei muito, porque eu falei assim, meu Deus, minha filha era para estar aqui e não está, porque eu larguei os meus objetivos para viver um propósito maior que me foi direcionado. Então, assim, em relação ao nosso cantinho que foi ensinado aqui, pense antes, porque principalmente na infância. Isso aí você marca a criança, principalmente as meninas, porque quando elas chegarem, por exemplo, na fase da adolescência, que menstruar, que for querer começar a namorar, ela não vai ter abertura de conversar com a mãe, porque ela vai pensar assim, minha mãe vai me bater, minha mãe vai me colocar de castigo. Os meninos, na hora de começar a florar, começar a querer namorar e começar a querer fazer aquela coisa, não vai ter coragem de falar com a mãe, que vai falar assim, minha mãe vai me bater. Eu tenho um irmão de 15 anos. Ele passou por esse momento aí dos calorões, dos amigos fazerem beijar e ele não. E eu orientei ele, falei, você é diferenciado, você não precisa disso, você está na fase de estudar. E você pode contar comigo para o que for. Mas para isso não é o momento. Dei uma tocada nele, porque a minha mãe não tem essa sabedoria, porque ela não teve isso da mãe dela. Eu não tive da minha mãe, mas eu consigo reproduzir isso. E é a gente aprender com o que a gente viveu. Não é porque eu não tive que eu não vou dar para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para os meus amigos. Porque se eu fosse olhar isso, eu não ia ensinar ninguém, porque a minha mãe não foi criada com os pais. O meu pai não teve pai e não teve cuidado de mãe. Como é que ia ser a minha vida? Mas eu peguei toda a minha logística, o que eles puderam me dar de melhor, para eu poder aprender o de melhor, para eu ensinar outras pessoas. Então, assim, nos procurem, a gente sempre vai deixar, pelo menos umas 2 vezes na semana, eu acho interessante a gente deixar uma caixinha de perguntas. Vamos fazer uma caixinha também de qual dia da semana e qual horário que eles acham melhor, para a gente manter essa conversa, porque é super importante. E no mais, as minhas redes sociais estão à disposição, meu direct, quem quiser marcar alguma consulta, tirar alguma dúvida, e até a próxima. Muito obrigada, viu, querida? Quem quiser tirar print aí, gente, tira print e marca a gente pra gente repostar. Eu já vou tirar a minha aqui, ó. Vamos dar um sorriso. Muito bem. Tchau, tchau, gente. Foi muito bom, viu? Eu amei estar aqui com vocês. Foi ótimo. Obrigada, viu? Então, Bárbara. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau.